Agora a gente conversa com o Pedro Rodrigues, que vem falar com a gente agora, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. O Pedro vem conversar ao vivo com a gente para repercutir todo esse cenário. Bem-vindo, Pedro. Bom dia para você. Um feliz ano novo. Bom dia, Muriel. Um prazer falar com vocês. Feliz ano novo também. Prazer é nosso em te receber aqui. Quero te ouvir sobre esse cenário. Antes de mais nada, eu pergunto por que a gente não está vendo uma grande oscilação no preço do petróleo, o preço do petróleo sentindo os efeitos diante do anúncio de Donald Trump no último sábado. Olha, Muriel, acho que você pode analisar essa não mexida no preço por dois ângulos, né? O primeiro ângulo seria do preço do petróleo estar caindo, né? Por que está caindo? Porque a Venezuela, uma produtora de petróleo, estaria tirando oferta do mercado em razão da guerra. E aqui eu vou fazer um paralelo ao que aconteceu com a Rússia na época da guerra com a Ucrânia, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, naquele momento, no dia seguinte, o petróleo apresentou uma queda gigantesca, que você teria aí, um aumento, né? Porque você teria uma retirada de oferta do mercado. Isso não está acontecendo por quê? O aumento do preço, me corrigindo. Porque o aumento, nesse caso, ele pressupõe, né, que você tem uma produção que vai ser retirada do mercado. E a Venezuela, hoje, apesar de ter um potencial gigantesco de produção, né, chegou a produzir aí 3 milhões, 4 milhões de barris por dia, o fato é que hoje ela produz, segundo, né, estimativa de 700 a 1 milhão de barris. Esse número a gente não pode nem confiar, porque os números que saem da Venezuela, né, em razão de embargos, em razão de problemas políticos, não são números confiáveis. Então, a produção venezuelana hoje, para o mercado global de petróleo, ela é muito baixa, diferente do que aconteceu, né, lá com a Rússia e com a Ucrânia, na qual a produção de petróleo russa ela é muito alta, né? Agora, a gente poderia analisar também por que o preço não está caindo tanto, né, já que a expectativa, né, que a Venezuela agora, com investimentos de empresas americanas, né, e retomada dos investimentos, retomada da produção de petróleo, traria um aumento de oferta para o mercado, né, e esse aumento de oferta traria diminuição do preço para o mercado. E aí a explicação é que nesse momento a gente está vivendo muito mais de expectativa do que de uma reação concreta, propriamente dita, porque algumas dúvidas, para não dizer muitas dúvidas, ainda pairam no ar, de como essa produção vai ser retomada, né? Qual é a velocidade, quais investimentos vão ser necessários, né? Os campos na Venezuela estão abandonados há muitos anos, né? Se esses investimentos, né? Qual é a velocidade de retomada dessa produção, perguntas que ainda precisam ser respondidas e principalmente em quanto tempo essa produção vai conseguir retomar o mercado para a gente saber qual vai ser o real impacto, né, da oferta de petróleo venezuelano para o mercado global. Então esse é o motivo, analisado por dois ângulos, de que nesse momento o petróleo anda aí estabilizado, vamos falar assim. Aproveito para te perguntar também, Pedro, diante desse cenário, o que a gente está acompanhando é se realmente vale a pena para os Estados Unidos investir dessa forma, especificamente na Venezuela, no petróleo venezuelano. A gente sabe que é a maior, enfim, olhando para o ponto de vista da Venezuela, né? Mas ao mesmo tempo olhando desse ponto de vista dos Estados Unidos, a infraestrutura petrolífera da Venezuela precisa ser reconstruída. A gente está falando de bilhões de dólares que vão ser gastos ao longo dos próximos anos. O petróleo, a gente sabe que está caindo de preço a cada ano. No passado caiu quase aí 20%. Portanto, vale a pena para os Estados Unidos fazer um investimento desse tamanho por tantos anos? Olha, Muriel, o petróleo ele vive de ciclos, né? Então, nesse momento, o petróleo está caindo, mas ele pode amanhã subir. Em uma empresa de petróleo, o seu valor de mercado, né, ele é calculado em razão do tamanho da reserva que essa empresa tem. Para o nosso telespectador aqui entender, é como se fosse uma empresa, né, de construção civil, né, que o estoque de terrenos dessa empresa equivale, né, o tamanho da empresa em razão do estoque de terrenos. Quanto mais terrenos, mais vale a empresa para construir prédios e assim sucessivamente. A mesma forma acontece com a indústria do petróleo. Quanto mais reserva aquela empresa tem, maior o seu valor, porque exatamente como eu coloquei, o petróleo ele vive de ciclos, né? Ciclos de alta, ciclos de baixa, né? Então as empresas elas procuram, né, aumentar as suas reservas para que naquele momento de ciclo de alta ela consiga ter mais reservas, né, e ter um valor maior de mercado. Outro ponto importante é que as empresas de petróleo americanas, na verdade, elas não estão entrando na Venezuela. É importante a gente colocar que essas empresas estão voltando para a Venezuela.
né? Porque lá atrás o governo Hugo Chávez expropriou os ativos das empresas americanas, principalmente da ExxonMobil e da Chevron, né? Inclusive a Exxon tem uma ação gigantesca, bilionária, contra o governo venezuelano em razão da expropriação desses ativos. A Chevron continuou na Venezuela, num outro regime, né, em parceria com a PDVSA, mas, de qualquer forma, né, a retomada desses ativos não é a entrada das empresas americanas, e sim retomada de ativos que já eram dela. Então, o argumento, né, não é que os investimentos necessários para que se tenha o aumento da produção, não, são os investimentos para que nós consigamos recuperar o que nós perdemos no passado. Então, por esses dois lados, eu acho que vale sim o argumento, né, das empresas e dos Estados Unidos de tentarem retomar esses ativos para as empresas americanas. Perfeito. Outro ponto para a gente conversar aqui também seria olhando para o futuro, tá? Talvez um futuro um pouco mais distante, mas levando em consideração esse investimento que os Estados Unidos podem vir a fazer lá na Venezuela, você enxerga que talvez a Venezuela possa fazer parte em algum momento da OPEP+, também? Olha, Muriel, dois pontos importantes. O primeiro é que esses investimentos das empresas americanas, né, em razão do que aconteceu, não vão ser só das empresas americanas, né? Outras empresas vão poder entrar na Venezuela, coisa que hoje não acontece, né? Inclusive empresas brasileiras, canadenses, né? Empresas que vão olhar e ver o potencial de determinado campo, de determinado ativo de petróleo, né? Os Estados Unidos, pelo que eu entendo do discurso do presidente Trump, não é simplesmente tomar o país Venezuela para si, né? Mas sim retomar, né, a Venezuela como um país aberto, né? Que empresas possam investir, né? Gerando riqueza para os venezuelanos. O seu segundo ponto é que a Venezuela hoje ela já faz parte da OPEP, né? Ela já é um membro da OPEP. Então, o que vai acontecer, né, se esse plano funcionar, é que a produção de petróleo venezuelana vai aumentar muito, né? Então, ela vai ser talvez um membro muito mais relevante do que ela é hoje. Perfeito. E olhando também para esse cenário que a gente está acompanhando com relação ao petróleo, o quanto que a gente precisa ficar atento com essa preocupação de excesso de oferta, agora com os Estados Unidos colocando a mão no petróleo venezuelano? Olha, no curto prazo, eu acho que o excesso de oferta no mercado global já acontece, né? Se você olhar a curva de preço de petróleo hoje, é uma curva para baixo, né? A gente não tem aí uma curva como tivemos nos anos anteriores, né? Alguns anos atrás, de petróleo acima de $80, né? Hoje o petróleo tem uma curva de preço para baixo em razão exatamente de um excesso de oferta no mundo e uma baixa demanda, né, Muriel? O mundo hoje ele não é tão dependente do petróleo como era no passado. Isso é uma coisa curiosa, né? Todo mundo fala que o mundo precisa de energia, né? Os data centers, mas precisa de elétrons e não mais de moléculas, né? Se a gente pegar os últimos 30 anos para produção de energia elétrica, geração de energia elétrica, o petróleo saiu de algo em torno de 25% da sua importância global para 2%. Então, hoje o petróleo não tem a importância que teve, isso é refletido no preço. Agora, no médio e longo prazo, como eu coloquei, esses campos de petróleo na Venezuela precisam ter investimentos, né, para que voltem a produzir. E o petróleo vive de ciclos, mais uma vez, né? Então, a gente não sabe se daqui para frente, com uma baixa de preço tão grande, o petróleo volte a tomar protagonismo que não tinha antes, né? E o ciclo volte novamente a aumentar. O fato é que eu sempre falo, né? Eu acho que o mundo, e a frase não é minha, a frase é do primeiro-ministro da Arábia Saudita de petróleo, o mundo, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. A era do petróleo, ela não vai acabar por falta de petróleo. É exatamente esse mecanismo econômico que eu estou colocando, é uma relação entre oferta, dependência e preço, que vai fazer o petróleo perder protagonismo e não simplesmente a gente sancionar uma lei dizendo que não vamos mais consumir petróleo. E o quanto que esse cenário que a gente está acompanhando pode também acabar interferindo no Brasil, inclusive na Petrobras? Olha, Muriel, a Petrobras é uma empresa produtora de petróleo. Então, toda empresa produtora de petróleo, ela gosta de petróleo caro, né? Por quê? Porque petróleo caro significa uma geração de caixa maior, mais lucro, né? E assim sucessivamente. O país Brasil também, né? O Brasil ele também ganha dinheiro, né, através dos royalties, né, de impostos, quando o petróleo está mais alto. Então, para a Petrobras e para o Brasil, petróleo alto significa mais receita. Por outro lado, petróleo alto também significa preço de combustível mais alto, né? Significa popularidade do governo menor, porque ninguém gosta de pagar gasolina
e diesel caro. Então, o petróleo mais barato ajuda do ponto de vista político e também prejudica do ponto de vista fiscal e de lucratividade, né, de receita da Petrobras. Importante notar que a Petrobras, especificamente, né, ela vem carregando o seu balanço uma alavancagem e uma dívida muito alta, né, com o petróleo aí baseado a 70, 75 dólares o barril. O que significa isso? Que caso o petróleo caia, né, e caso tenha uma queda de preço, a dívida da Petrobras, seu balanço vão sofrer. Né? Significa que a Petrobras vai ter que ter mais disciplina de capital, investir com mais eficiência e com mais racionalidade econômica e menos racionalidade política. Né? E um último ponto, né, o Brasil hoje é um grande player nos investimentos no mercado de petróleo, principalmente em razão da margem equatorial, né, aquela novela, o IBAMA, que a gente vem acompanhando desde 2013. Né? Então, a Venezuela, né, entrando para o mercado global de petróleo também e se abrindo para investimento em novas empresas, pode vir a ser um grande concorrente para que o Brasil não receba esses investimentos ou receba menos, e esses investimentos acabem sendo direcionados para a Venezuela. Então, o Brasil também acho que precisa ficar de olho, né, nos investimentos internacionais para que a gente não perca a oportunidade de ter uma oportunidade, coisa que a gente é um pouco profissional em fazer. Pois é. Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Uma boa semana para você. Obrigado, prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigada.